Aleluia! Aqui estamos nós com 292 dias em propósito, né? Estamos vindo aí desde Gênesis. Ou para você que está acompanhando a partir do Novo Testamento, nós iniciamos, hoje estamos no 22º dia, rompemos já o Evangelho de Mateus, Marcos e estamos em Lucas, tá certo? Hoje, de acordo com o nosso cronograma, nós estamos aí na leitura do capítulo 2 e 3 e eu venho todos os dias aqui trazer para você um feedback, um resumão daquilo que os capítulos estão falando para você. E o nosso novo compromisso, ser o mais rápida possível, né, enxuta possível, trazendo o melhor de maneira resumida em até 10 minutos para você, para o seu devocional, para quando você for fazer leitura, você já está totalmente por dentro de tudo que aqueles capítulos estão falando, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida, fique conosco aqui, nós iremos até Apocalipse, tá bom? E uma observação importante também, e pode ser muito relevante para você, todos os demais vídeos, desde Gênesis até agora, estão salvos no Instagram, Facebook e YouTube, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida, seja muito edificado, ouvindo essa palavra e deixando essa palavra transformar você, tá certo? Vamos lá. Lucas capítulo 2, queridos, vai falar acerca do nascimento de Jesus. Então a palavra vai nos dizer que nessa época, bem no início do capítulo 2, foi realizado ali um censo, um recenseamento, talvez esteja assim na tua Bíblia, que seria aquele da contagem das pessoas ali, tá bom? Só para você entender. E claro, José e Maria foram ali também para esse tempo, né? Era obrigatório. Tá bom, e o que aconteceu? Chegou o tempo então de Maria dar luz. E nessa ocasião, queridos, a palavra vai nos dizer que não havia ali apartamentos superiores para que eles pudessem, né, ficar, né, para Maria da Luz realmente ali colocar Jesus em um lugar melhor, vamos pensar assim, tá bom? Mas a palavra vai nos dizer também que havia um propósito certo para isso, né? Então Maria após o nascimento de Jesus, ela envolveu Jesus em alguns panos, colocou ele ali numa manjedoura, né, queridos? E a palavra vai nos dizer que então um anjo, passado esse primeiro momento, um anjo então apareceu a alguns pastores, né, e falou para eles não terem medo aí, não temas, porque eu trago boas notícias. Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo e Senhor. E o sinal será que quando vocês o encontrar, ele vai estar envolto de panos em uma manjedoura. Queridos, nesse momento, a palavra vai nos dizer também que veio uma multidão de exércitos, né, celestiais, e ali começaram a louvar a Deus nessa ocasião, dizendo glória a Deus nas alturas, né? Foi algo realmente fenomenal, é o que diz a palavra, né, nessa ocasião. Os anjos então saem, os pastores então vão até Belém para poder encontrar o menino e ali encontram, né? Encontram José, Maria e Jesus nessa ocasião, e ali eles voltam glorificando ao Senhor e louvando a Deus por tudo, queridos, que eles tinham visto, né? O que acontece também no capítulo 1? No 8º dia, queridos, você se recorda que havia uma tradição mesmo na lei de que as crianças, os homens, deveriam ser circuncidados e, na verdade, o batismo com o nome, só para você entender, acontece no 8º dia. Então, na verdade, até aqui, pensa, Jesus não era Jesus porque ainda não tinha o nome, né? Seria dado nesse dia. Então, no 8º dia foi feita a circuncisão de Jesus e também o seu nome, né, oficialmente ali falado, né, que seria então Jesus. Outra coisa também que acontece, passa um tempo, lá em Levítico, queridos, Levíticos 12 vai falar a respeito também desse tempo de quando a mulher ela tinha um filho, ela precisava, passados ali alguns dias, ela precisava se purificar. Então aqui também Lucas 1 vai falar isso, que Maria então vai até o templo, né, procura ali para poder se purificar, e era necessário um sacrifício, né, queridos? Quem não tinha dinheiro para oferecer um cordeiro, ela precisaria, né, oferecer 2 pombinhas. Então a palavra diz isso também. Então, se você quiser saber um pouco mais a respeito disso, no capítulo 12 de Levítico explica tudo direitinho, inclusive acerca da circuncisão também, tá? Ok, outra coisa que acontece muito importante no capítulo 1, vai falar acerca da profecia de Simeão. Querido, Simeão nessa ocasião, ou talvez na tua tradução esteja o cântico de Simeão, ele era um homem olha, queridos, ele era um homem muito temente ao Senhor, e a palavra vai dizer que ele realmente era um homem cheio do Espírito Santo, e que o Espírito Santo havia revelado para ele de que ele não veria a morte sem antes ver o Cristo, né, o ungido do Senhor. E foi bem o que aconteceu, né? A palavra aqui vai nos dizer que ele diz que passou um tempo.
Simeão então viu, né, a Jesus ali, e então ele falou para o Senhor: Senhor, agora o Senhor já pode despedir em paz o teu servo. Por quê? Desculpa, queridos. Por quê? Porque os meus olhos viram a salvação. Então, nessa ocasião, queridos, Simeão então realmente viu ali o Cristo, né? Uma outra coisa interessante também que acontece no capítulo 1. A profetisa Ana, também é uma mulher de Deus, era viúva. Queridos, ela vivia para oração e jejum, é o que diz a palavra. Ela também viu o Messias, né? A palavra nos garante isso. E ela dava graças a Deus. E inclusive falava, né, a todos que estavam por ali acerca de Jesus, né? Para aqueles que realmente estavam ali na expectativa, né, da chegada de Jesus. Vamos continuar. Outra coisa, para finalizar, já é o capítulo 1 aqui capítulo 2 aqui de Lucas. José, Maria e Jesus, então, voltaram para Galileia, tá bom? Para a cidade de Nazaré. E Jesus, queridos, a palavra vai dizer que ele crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e que a graça de Deus estava sobre ele. Uma coisa que acontecia sempre, tá? Anualmente, eles precisavam ir até Jerusalém para a festa da Páscoa, né? E nessa ocasião, queridos, Jesus ficou no templo, ele tinha aproximadamente 12 anos já aqui. Ele ficou ali assentado no meio dos doutores da lei, né? Ali interrogando, queridos, acerca de muitas coisas. Ele tinha uma sabedoria realmente que espantava e levantava a admiração dos doutores, né? Então, nessa ocasião, só para você entender, os pais, né, José e Maria, vão embora pensando que Jesus estava com eles. Quando eles vão realmente reparar que Jesus não estava, eles voltam para o templo e lá estava Jesus ainda com eles. Só para você entender o contexto, porque é assim que vai estar na sua Bíblia bem detalhado, tá bom? Então passou esse tempo, eles retornaram para Jerusalém, eles voltam, né? Maria e José pegam Jesus, voltam então para Nazaré. E a palavra vai nos dizer, queridos, que Jesus então crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Pra gente finalizar então o capítulo 3, agora 3 do Evangelho de Lucas, tá bom? A palavra vai nos dizer acerca da pregação de João Batista. Querido, João Batista era aquele que iria preparar o caminho. João Batista é aquele que batizou Jesus. Tudo isso vai estar falando aqui agora, tá? No capítulo 3. Então, vai nos dizer do versículo 1 ao versículo 13 que Deus, ele deu uma palavra para João Batista, né, para que ele anunciasse. Então ele percorreu toda a circunvizinhança ali do Rio Jordão, né, falando acerca de batismo, pregando arrependimento para que as pessoas tivessem os seus pecados perdoados, né, para a remissão dos pecados. No livro do profeta Isaías, nós já passamos por ele, Isaías capítulo 40 vai falar acerca disso, né? E aqui em Lucas 3 também tem um pequeno trecho que vai falar acerca disso, né? Que João seria aquele que iria preparar o caminho, que os vales seriam aplanados, né? Tudo isso aqui no capítulo 3, tá bom? E pra gente finalizar, pra gente não se estender muito, João Batista também falava uma coisa. João Batista dizia o seguinte: olha, vocês precisam se arrepender dos seus maus caminhos, porque toda árvore que não der bons frutos, o machado já está, né, às portas. O machado já está, na verdade, assim, nas portas não, tá bom? O machado já está perto dessa árvore que não dá frutos. Ou seja, se não der frutos bons, ela será cortada e lançada no fogo. É isso que diz a palavra, né? Então eles questionavam a João Batista, mas então o que devemos fazer? E ali João Batista então orientava eles para que eles, né, o que seria correto diante de Deus, para eles então estarem realmente agradando o Pai. Então, queridos, o povo por um momento começou a pensar que João Batista poderia ser o Cristo, tá? Eles começaram a pensar, só que aí João Batista, nessa ocasião, né, foi explicar para eles e falou o seguinte: olha, eu não sou Cristo, na verdade eu batizo vocês com água, mas virá aquele que irá batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Aquele que está por vir, né, depois de mim, ele é muito mais poderoso do que eu. E eu, João, não sou digno nem mesmo de desatar as correias, né, das suas sandálias. Foi isso que João então falou para eles. E aqui, queridos, Herodes já estava preparando para prender João, tá bom? Porque nós vamos
avistar aí nos próximos capítulos que João vai ser preso. Por quê? Porque João foi falar para Herodes acerca das suas más condutas, tá bom? Foi repreendê-lo, né, pelas suas más condutas e, claro, não agradou, né, queridos? Então tá. Para finalizar então o capítulo 3, Jesus é batizado, tá bom? Acontece esse batismo aqui, né? João batiza Jesus, os céus se abrem. Queridos, desce então do céu uma pomba representando mesmo o Espírito Santo, né? E uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado e em ti eu me comprazo, e em ti eu me agrado, né? Me contento, foi isso que Deus disse. Finaliza o capítulo 3 com a genealogia de Jesus e dizendo também que o ministério de Jesus se iniciou mais ou menos quando ele tinha 30 anos. Então a genealogia é aquilo que vai dizer, queridos, desde Adão até chegar em Jesus, como é que foi essa genealogia aí, tá bom? Muito interessante, com certeza conveniente, vale a pena você ler, tá bom? Eu já li, né? E claro, incentivo você a ler também, tá bom? Eu vou ficando por aqui hoje. Fica aqui o meu encorajamento para você a estar sempre meditando nas escrituras e lendo a palavra, porque quanto mais, querido, nós meditamos, quanto mais nós conhecemos essa verdade, mais nós vamos sendo libertos de mentiras e de todo engano, né? Que possam vir diante de nós, tá bom? E nós vamos seguindo até Apocalipse, tá bom? Um grande abraço para você e que Deus te abençoe. Tchau, tchau.